Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Irene Fishman, sou pesquisadora aqui do Laboratório de Sistemas Integráveis da USP e eu trabalho na organização da FEBRAS. Bem-vindos a todos. Hoje nós vamos falar de exposição na FEBRAS e de critérios de avaliação. Eu estou aqui com o Lucas, que vai se apresentar daqui a pouco, e o Johnny vai participar também, explicando alguns detalhes dos materiais para exposição, do stand e de alguns procedimentos que a gente segue na montagem dos stands. Tudo bem? Muito bem, então agora a gente vai falando, a gente vai usar o PowerPoint. Enquanto a gente está falando, se vocês tiverem dúvidas, podem usar o bate-papo que está ao lado para mandar a dúvida de vocês, e no finalzinho a gente vai responder as dúvidas de vocês. Tá bom? Muito bem. Lucas, você quer se apresentar, por favor? Meu nome é Lucas, sou pesquisador aqui do LSI, faço mestrado, fui finalista da FEBRAS 9 e agora eu estou aqui também ajudando um pouco na organização e na parte científica da FEBRAS. Muito bem. Deixa eu posso aqui também pintar. Então, do que nós vamos falar? Vamos falar do diário de bordo, vamos falar da avaliação, vamos falar, e o Johnny que vai falar de materiais para exposição e de verificação de segurança, ok? Muito bem. Então, o diário de bordo, vamos lá. O que é esse diário de bordo? É um objeto que vocês têm que trazer para a FEBRAS. Então, o que é um diário de bordo? É um caderno que a pessoa ou o grupo usa durante todo o desenvolvimento do projeto. Então, é um lugar onde os pesquisadores jovens anotam, né, registram todas as atividades que eles realizam durante o desenvolvimento do projeto. O que a gente tem que anotar? A gente tem que anotar a data, os participantes daquela atividade, o que a gente fez, tá aí? Tá, ok. O que a gente fez, então, a gente entrevistou, a gente discutiu, a gente leu, a gente planejou, tudo que foi feito, a gente registra nesse diário de bordo. Mesmo se a gente quiser, por exemplo, desenhar um protótipo que a gente vai implementar, imaginar como vai ser a sequência, a gente anota aí no caderno e o orientador pode olhar o que a gente escreveu, porque ele não está sempre com a gente quando a gente desenvolve o projeto. Ele está, às vezes, né, periodicamente, mas a gente também anda sozinho. Então, a gente mostra o caderno para o orientador, que pode olhar e dar algumas sugestões, mudar algumas ideias, discutir com a gente como a gente pode proceder, certo? Vocês não precisam passar limpo, ele pode ser rabiscado, tá? Espero que vocês já tenham um diário de bordo, né, gente? Porque não é para inventar o diário de bordo e trazer para a FEBRAS. É o registro que vocês têm do que aconteceu, dos fatos e dos passos que vocês seguiram durante o desenvolvimento. Se vocês não tiverem um diário de bordo, que isso não vai acontecer, mas se vocês não tiverem, juntem os papéis, as fotos, os registros que vocês têm numa pasta, de uma forma cronológica, tá? Quando o avaliador vai no stand e fala com os jovens, ele olha o diário. Por quê? Porque é uma forma de entender como que os jovens trabalharam, né? Se eles trabalharam sempre sozinhos, se eles foram a campo, se eles trabalharam com o orientador. Então, a gente entende mais o processo, mais do que quando a gente lê o relatório, ok? Agora eu vou perguntar para o Lucas, como você desenvolveu o seu diário de bordo? Como que você criou ele? O que você anotava nele? O meu diário de bordo era um caderno de ata, então eram folhas enumeradas. Eu sempre anotava tudo que eu fazia, o planejamento, desde o começo da ideia, toda a bibliografia que eu ia lendo, os artigos que eu estava analisando, alguns trechos, algumas ideias que eu achava interessante, todas as práticas nos procedimentos experimentais, todos os dados, as informações que eu ia obtendo ali, eu ia anotando tudo primeiro no diário de bordo, depois eu passava a limpo no computador, para o Excel. Só que hoje em dia, com o Drive, eu não sei, uma dúvida que pode ser bem recorrente dos estudantes, é se o diário de bordo precisa ser
escrito, manuscrito, ou se pode ser digital, impresso. Então, por conta das tecnologias, da facilidade, de ter dados na nuvem, né? No Drive, a gente pode escrever um documento no Drive e compartilhar com outros participantes, com o orientador, a gente aceita um diário de bordo digital. Mas na Febras vocês vão ter que mostrar. Então, seria interessante vocês baixarem esses arquivos para uma pasta no computador que vocês vão disponibilizar, porque o avaliador precisa olhar o que foi feito. Eu, pessoalmente, Irene, prefiro o físico. Por quê? Porque no físico tem um rabisco, tem, às vezes, usa-se uma caneta de outra cor para apontar uma coisa. A gente mostra mais a emoção envolvida da criação do projeto, né? A gente consegue perceber melhor o que foi feito, mas temos as tecnologias aí, estamos aqui na Escola Politécnica, né, gente? Então, nós temos que aceitar as novas tecnologias. Não pode ser digital, sim. Tá bom? Você mostrava seu diário para a orientadora? Sim, eu sempre mostrava. Em todas as reuniões que eu tinha com a minha orientadora, a gente anotava todas as decisões, né, o caminho que a gente ia seguir a partir daquele momento, tudo estava anotado ali no diário de bordo. Eu achava muito bom, porque era como uma boa ferramenta para o planejamento do projeto, ao mesmo tempo para eu poder observar de onde eu estava naquele momento e para onde eu estava indo no desenvolvimento do projeto. Eu achava assim, muito interessante. Eu prefiro também o físico, não sei, me dá mais segurança do que um digital. Digital, porque às vezes também a gente não está com o computador aí na mão quando a gente faz a atividade, né? E quando a gente desenvolve um projeto de pesquisa científica ou de engenharia, a gente está desenvolvendo algumas competências e habilidades de cientistas. Então, uma das grandes características dos cientistas é a competência de observação e de registro preciso do que está acontecendo. Então, isso que a gente está querendo desenvolver com vocês também, né? Então, se vocês já fazem isso, tá ótimo. Se vocês não fazem, comecem a fazer, mesmo a partir de agora ou nos próximos projetos que vocês vão desenvolver, ok? Muito bem. Então, agora eu vou falar um pouquinho da avaliação. Muito bem. Então, assim, primeiro, por que a gente cria um momento de avaliação na Febras e em outras feiras? Lógico que, assim, a gente tem o objetivo de destacar os melhores finalistas, né, os melhores alunos, seus orientadores, para reconhecer o trabalho que foi feito. Mas o nosso objetivo na Febras é criar oportunidades para os alunos apresentarem seus projetos para especialistas da área. Os avaliadores da Febras são, no mínimo, mestres e muitas vezes já doutores, professores universitários, especialistas na área que eles estão avaliando. Então, é a oportunidade, primeiro, de treinar uma apresentação e de apresentar o projeto e discutir o projeto com quem entende muito bem do assunto, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal. Mas, lógico que também a gente precisa destacar os melhores, que temos alguns prêmios para distribuir. Então, o avaliador tem uma ficha, tem critérios, ele acaba atribuindo conceitos, né, ou notas para os critérios de avaliação. Muito bem. O que vocês devem falar, quanto tempo para a apresentação e como devo me preparar para as perguntas. Vamos falar na sequência, ok? Muito bem. Então, primeiro, a gente sugere que vocês treinem a apresentação, porque não é do nada que a gente sabe apresentar o projeto em, no máximo, 5 minutos, tá? Já estou respondendo a segunda pergunta. Por quê? Porque na Febras, o avaliador recebe uma ficha e ele tem que avaliar no mínimo 5 projetos e a gente orienta ele em avaliar em 20 minutos. Então, a gente fala para o avaliador, você vai até o stand, você pede para os alunos apresentarem o projeto rapidamente e fica mais 10 minutos trocando ideias, fazendo perguntas, olhando os materiais.
depois ele reserva 5 minutos para ele voltar para a sala dos avaliadores e preencher a ficha. Tá? Então, ao todo, o avaliador ele tem 15 minutos, vai 20 minutos com vocês. Se vocês falarem durante 15 minutos, primeiro que ele vai cansar, ele não tem concentração para prestar atenção a vários alunos contando, porque lembrem que ele vai visitar vários estandes, então ele vai ouvir vários grupos falando 15 minutos, né? Ele não vai ter tempo para fazer perguntas e respostas, que é a parte mais interessante da avaliação. Então, preparem uma apresentação relâmpago, se for em 2 minutos, até melhor, porque aí vocês vão falar o geralzão, e aí ele vai tirar dúvidas, vocês vão poder lembrar de contar detalhes importantes do projeto, e esses detalhes vão aparecer nas respostas às perguntas do avaliador, tá? Mas se eu tiver que preparar uma apresentação, o que eu tenho que falar? Então tá, eu tenho que falar como eu comecei. Então, se eu fiz um projeto de ciências, eu comecei com uma questão que me interessava estudar. Se eu tenho um projeto de engenharia, comecei com um problema que eu identifiquei. No caso de um projeto de ciências, eu vou falar, então, qual foi minha hipótese, ou de engenharia, qual foi o objetivo que eu queria alcançar, né? Como que eu queria resolver aquele problema que eu identifiquei. Depois, os 2 tipos de projetos continuam da mesma forma. Que materiais eu usei, rapidamente, né? Que métodos eu usei, então, quais são as coisas, materiais que eu usei, e quais são as atividades que eu conduzi para poder chegar aos resultados, então, até onde eu cheguei, e como eu imagino a continuação do meu projeto. Aí vale a pena vocês treinarem na frente do espelho, vocês anotarem talvez um texto, não precisa decorar, não precisa, porque também cansa quem está ouvindo se é um discurso decorado, mas apresentem para os colegas, apresentem para outros professores orientadores, apresentem para os pais, para os primos, para o vizinho, mas para treinar, eu consigo contar o meu projeto sem ter uma cola que eu decorei? É isso. Agora vamos ver como o Lucas se preparou para apresentar o projeto e qual foi a experiência dele aqui na Febras. Bem, para me preparar para a apresentação, eu não sou muito de ficar apresentando para outras pessoas, eu sou um pouco tímido. Então, o que eu fazia? Eu meio que preparei uma estrutura de tópicos, e tópicos que eu tinha que abordar. Eu não gosto muito de preparar um discurso ali, eu gosto mais daquela coisa de sair de forma espontânea. Sim. Acho que isso é importante também, porque quem está ali na sua frente percebe quando você criou um discurso, e eu acho que não fica muito legal, fica mais até chato para ouvir, fica mais cansativo. Sim. E é cansativo também para o aluno que está ali, claro. Teve o maior trabalho de decorar o discurso. E eu acho que os pontos importantes para se abordar é a questão, porque todo mundo quer saber de onde você tirou aquela ideia para desenvolver o projeto. Exato. Só que não perder muito tempo, porque muitas vezes a questão é muito longa, é muito extensa. A gente sabe que são problemas assim diversos, às vezes com 1 ou 2 ou 3 problemas, e isso toma 4, 5 minutos. E quando chega na parte dos resultados e das conclusões do projeto, o avaliador já está um pouco cansado, já não consegue nem mais absorver o conteúdo. Então, assim, da minha vivência Febras e vivência pós-Febras, eu acho que o tempo de 5 minutos é um tempo bom, dá para você apresentar e você manter a atenção do seu interlocutor, que no caso é o avaliador, e também de outras pessoas que porventura possam estar ali na feira. Durante a Febras, o processo de avaliação, acho que é incrível, é uma oportunidade de você estar com especialistas, de você ouvir outras pessoas, sabe, um outro olhar sobre o projeto. Muitas das vezes também, a gente, quando desenvolve o projeto, acha que aquilo ali é a solução para tudo, a solução perfeita para o problema ou para a questão que eu estava analisando. Mas, e fica um pouco fechado, sabe, a outras ideias, as sugestões, ou mesmo encara as sugestões que o avaliador está dando como uma crítica ao projeto. Não é bem assim, pessoal. Então, os avaliadores são um momento importante de você ter um outro olhar, ter opinião e até um novo rumo para você, quem sabe, seguir o seu projeto. Isso, essas perguntas do avaliador, elas não são para apertar vocês e ver se vocês sabem a resposta.
é mais para despertar, né, o raciocínio. Será que eu não pensei nisso? Pode ser que isso acontece, isso é um caminho possível, né? Então, levar mais, como o Lucas está falando, como uma experiência de aprendizagem, essa conversa com o avaliador. Um outro ponto é que o pessoal fica muito tenso, né? A gente percebe isso, né? Fica muito tenso, nervoso, e aí é de correr atrás do pessoal da organização. Mas o avaliador não me fez perguntas, será que ele não se interessou pelo meu projeto? Acho que, em primeiro lugar, todo mundo tem que ficar tranquilo, é aquela coisa que a gente sempre fala, ninguém sabe melhor do que seu projeto, do que você mesmo, que foi você que desenvolveu, você sofreu todas as dificuldades e percalços para conseguir os resultados. E, claro, cada avaliador tem um estilo de avaliação. Tem avaliador que gosta mais de perguntar, tem avaliador que vai querer que apenas lê o relatório, talvez, e avaliar só pelo que você falou. E acho que não tem que ter muito medo disso, dessa questão. Tem avaliador que não vai deixar você falar 5 minutos. Eu, por exemplo, sou uma avaliadora desse tipo. Eu falo assim, você vai falar rápido, mas eu vou te interromper, porque eu gosto de diálogo, eu não gosto de ficar ouvindo só. Eu não gosto de ficar ouvindo e depois fazer perguntas. Então, não é porque ele interrompeu que ele não gostou do projeto, né? Isso que o Lucas falou, é que ele quer conhecer melhor, ele quer conversar. Então, é por isso que a gente sugere vocês não decorarem o texto, fica bem mais natural. Né? Estejam preparados para essa situação, que às vezes o avaliador vai chegar e vai fazer pergunta no meio da apresentação. Exato. Mas ele não está te cortando, não encare isso como uma falta, sei lá, de educação. É normal, às vezes ele gosta desse processo para ficar atento e perceber todos os detalhes do seu projeto. Isso. Agora pode passar para o próximo. Vamos para o próximo. Muito bem, então agora vamos falar de fato, assim, que ficha esse avaliador tem que preencher depois que ele falar com vocês, olhar os materiais e tudo mais. Então, assim, a gente tem 9 critérios de avaliação e eles são agrupados em 3 grandes blocos. Ele vai avaliar o projeto, ele vai avaliar os alunos e ele vai avaliar os materiais. Tá? Então, sobre o projeto, ele vai avaliar como vocês planejaram. Por isso, quando vocês falam de materiais e métodos, ele vai tentar entender como que eles se prepararam eles desenharam o experimento antes de executar, eles imaginaram as variáveis que poderiam influenciar o resultado, né? Então, mais sobre o planejamento, sobre a execução de fato, como foi executado, né? Então, planejei, mas também eu consegui executar até tal ponto. Então, como que foi essa execução e como que foi aplicado o método científico, o método de engenharia, tá? Muito bem. Sobre os alunos, ele vai querer tentar identificar se vocês têm atitudes e habilidades de cientistas. Então, o que são as atitudes? O diário de bordo já é uma demonstração de uma atitude, né? Eles registraram com precisão o que aconteceu, eles observaram todos os detalhes do experimento e anotaram com precisão, eles repetiram os experimentos de laboratório. Quando a gente faz um experimento de ciências, de biologia, de química, de física, a gente repete algumas vezes para ter certeza que o resultado está como que diz, consistente, né? Porque às vezes você faz uma vez, aparece um resultado, não é por isso que a solução já está pronta, a gente tem que repetir para fazer uma média e ver se realmente vai dar certo. Um adendo aqui para os projetos de engenharia, principalmente os alunos que desenvolveram softwares, aplicativos, é muito importante nesse requisito de atitude científica que vocês tenham feito um processo de validação, vocês tenham feito um teste de usuário, e tenham esses resultados. Não basta apenas desenvolver o aplicativo, desenvolver o software ou mesmo desenvolver o protótipo. Tem que realizar testes para esse protótipo para você ter uma atitude científica completa. Isso. Então, os primeiros testes que você faz são testes funcionais, para ver se o que você planejou, executou, está funcionando conforme planejado. Muitas vezes não funciona, então a gente volta, muda o início e refaz. Esses ciclos de desenvolvimento são assim, fazem parte de um projeto de engenharia. Vale contar esses ciclos, certo? Mas depois que eu vi que planejei, executei, funcionou como planejado, eu conduzi esses testes funcionais, vamos conduzir testes com usuários, vamos mostrar para o usuário, pedir para o usuário usar o que nós desenvolvemos, né?
Muito bem. A apresentação oral, então, assim, será que vocês conseguem apresentar em pouco tempo, de uma forma coerente, né, o projeto de vocês? Por isso que tem que se preparar antes. Então, não vou contar o resultado, eu vou começar com a ideia que eu tive, contar o processo para chegar ao resultado. Então, de uma forma cronológica, né? Lógico que se a gente passa por ciclos de desenvolvimento, a gente vai e volta, mas a gente organiza o discurso, certo? E a criatividade e inovação. Então, assim, a ideia criativa para vocês, né? Porque vocês não têm que inventar uma solução inovadora, disruptiva, né? A gente só quer saber no contexto do aluno se o que ele desenvolveu é criativo para ele, né? Ou ele inovou na forma de executar, nos materiais que ele utilizou, aí ele não tinha uma balança talvez não seja um bom exemplo, ele não tinha como medir a resistência do material que ele criou. Bom, ele inventou algum apetrecho para ele poder comparar a resistência entre um material que ele criou e um material existente. Então, inventou uma traquitânia lá e mostra que assim ele conseguiu comparar. Então, isso é uma coisa muito inovadora que a gente valoriza muito. Então, tem que contar, né? Não tem que falar, eu não tinha como medir a resistência, porque na minha cidade não tem laboratório e não tem contato com a universidade. Não. Como que eu resolvi, né? Eu criei uma forma de medir e de comparar com outras coisas, certo? Mais alguma coisa? Acho que também em termos de atitude científica é muito importante que vocês tenham lido um pouco da literatura a respeito do seu projeto. Se eu só estou desenvolvendo um projeto de bioplástico, é importante que eu leia dissertações, procure textos até mesmo em português, no Google acadêmico, para entender um pouco quais têm sido as pesquisas realizadas na área e onde que eu estou contribuindo, onde que é a minha criatividade. Isso também é um processo científico importante e deixar mais claro o seu processo de criatividade, onde que você está inovando. Sim, sua habilidade de pesquisar, encontrar artigos que têm a ver com o seu trabalho, ler e interpretar o que os cientistas fizeram. Isso é uma habilidade muitíssimo importante. Ok? Muito bem, vamos lá. Tem uns materiais, esqueci, pensei que fosse o último. Ok, então os materiais são os materiais de fato que estão ali. O pôster, vocês vão preparar, nós vamos ter um hangout sobre pôster, o diário de bordo que nós falamos hoje, e o relatório que também nós teremos, ou artigo, que também nós teremos um hangout sobre isso, tá? Então nós não vamos detalhar agora, mas são os materiais que estão na bancada. Muito bem. Então, agora nós vamos passar a palavra para o Johnny, que vai falar de materiais de exposição e de regras de segurança. Enquanto isso, vocês postam suas dúvidas e no final a gente vai retomar as dúvidas de vocês e tentar sanar essas dúvidas, nós três aqui, tá bom? Obrigada, gente. Vamos deixar o lugar para o Johnny sentar. Bom dia, pessoal. Quem não conhece ainda, eu sou o Johnny, eu trabalho na organização da Fibrás desde 2003. Relembrando, esses hangouts, eles ficam disponíveis depois também para quem não está conseguindo acompanhar eles ao vivo. Mas se você não está assistindo ao vivo e aparecer alguma dúvida, não deixe de nos contatar. Para quem tiver dúvida depois e não está acompanhando ao vivo, basta enviar um e-mail para a gente que a gente está nas suas dúvidas pelo nosso e-mail, que é o contato@fibras.org.br. Quem estiver assistindo ao vivo, por favor, coloque suas dúvidas no chat, que daqui a pouco a gente vai esclarecer elas, tá? Então, próximo item desse hangout são os materiais de exposição. Relembrando, esses 3 itens, eles são critérios específicos dentro da ficha de avaliação que os avaliadores estarão analisando dentre os materiais de exposição que vocês estão apresentando. Então, tem o diário de bordo, que a Irene e o Lucas já comentaram no começo desse hangout, o relatório ou artigo, que a gente vai ter um hangout mais específico para falar um pouco mais deles daqui a alguns dias, e o pôster e a preparação dele. Também teremos um outro hangout específico sobre ele. Além desses materiais, vocês podem trazer outras coisas para complementar a apresentação de vocês. Isso inclui, por exemplo, quem desenvolveu um protótipo, uma maquete, amostra de materiais,
as pastas de referências bibliográficas que vocês consultaram, se você aplicou questionários ou pesquisas, trazer os questionários que vocês aplicaram, além das tabelas e gráficos que vocês colocaram no pôster de vocês, vocês podem trazer tabelas ou gráficos complementares que vocês podem deixar na bancada de vocês com alguns dados complementares sobre as suas coletas, sobre as pesquisas ou testes realizados, que não são totalmente contemplados dentro das informações que vocês colocaram no pôster de vocês. Vocês também podem trazer fotos apresentando a evolução do projeto, ou, por exemplo, fotos das diferentes coletas realizadas. Quem desenvolveu protótipos, as fotos das diferentes versões do protótipo foram desenvolvidos. Vocês também podem trazer vídeos ou fotografias complementares sobre o projeto. Uma coisa muito importante que a gente vai reforçar ao longo dos próximos Hangouts também é que no espaço de exposição vocês não terão acesso à internet dentro do espaço de exposição. Se vocês quiserem mostrar alguma coisa que esteja online, vocês podem usar o próprio internet celular de vocês, mas dentro do espaço de exposição vocês não terão acesso à internet do local de exposição. Então, como a Irene comentou na parte de diário de bordo, sim, nós estaremos aceitando também versões digitais do seu diário de bordo, mas como vocês não terão acesso à internet no espaço de exposição, recomendamos fortemente que, caso vocês apresentem o seu diário de bordo de forma digital, que todo o material esteja disponível offline. Isso vale também para esses materiais complementares que vocês gostariam de mostrar sobre o projeto, como, por exemplo, vídeos, fotografias. Então, tem todo esse material disponível offline no seu tablet, no seu notebook, para apresentar para o avaliador. Durante a avaliação da FEBRACE, existem momentos em que os avaliadores vão poder visitar o stand de vocês sem a presença de vocês. Mas, no caso, eles vão ter acesso aos materiais que estarão disponíveis sobre a bancada, que provavelmente serão o pôster de vocês, os materiais de exposição complementares que vocês trouxeram e o relatório ou o artigo que vocês trouxeram atualizado do projeto de vocês. O diário de bordo é um material de documentação todo o desenvolvimento do projeto de vocês, e é um documento muito importante. Sempre que vocês se ausentarem do stand, não deixe esse material jogado na bancada ou mesmo debaixo da bancada. Esse material, sempre que vocês se ausentarem do stand, deve ser levado com vocês. Então, vamos para mais materiais. A FEBRACE, como nós explicamos um pouco no processo de avaliação, ele vai analisar, ele vai buscar um pouco identificar o talento científico ou de engenharia dos estudantes pelo desenvolvimento do projeto realizado. Não é simplesmente uma feira de invenções, não é uma feira de invenções que simplesmente você vai demonstrar um projeto. Então, geralmente, para muitos casos, não vai ser possível que vocês façam a demonstração do projeto. Para quem, por exemplo, desenvolveu algum tipo de protótipo que envolva materiais inflamáveis potencialmente perigosos, ou inclusive demonstrações de que o protótipo envolva a manipulação de líquidos, esses são itens que vocês não podem fazer no espaço de exposição da FEBRACE. Então, para estes casos, já preparem vídeos ou mesmo fotografias de todo o procedimento que vocês gostariam de mostrar para o avaliador, mas vocês não podem fazer isso no espaço de exposição. Atentem-se ao tamanho do stand, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. É muito importante, principalmente para quem desenvolveu maquetes ou protótipos, que esses materiais não excedam ao tamanho que vocês têm dentro do espaço de exposição de vocês. Isso, inclusive, é para a segurança de vocês e também dos visitantes, para os horários em que nós temos a mostra de finalistas aberta à visitação pública. Objetos de vidro e materiais afiados, protejam esses materiais. Por exemplo, se você tem algum material afiado na sua demonstração, ele não pode aparecer sobre o stand, deve ser lacrado. Vocês também não podem fazer demonstrações que incluem substâncias no estado líquido ou gasoso.
Durante a Febrace vai ser feita após a montagem do stand de vocês, nós teremos a nossa equipe fazendo uma verificação para garantir que a montagem do stand de vocês não inclua esses materiais. Muito importante também, eu já vou mostrar daqui a pouco, através do formato, das dimensões do stand de vocês, é que a identificação do stand de vocês não pode ser tapada. Ela fica na parte frontal da bancada de vocês e é a forma como os avaliadores vão localizar a posição de vocês dentro do espaço de exposição. Fora isso, essas limitações, vocês podem até decorar um pouco a bancada à disposição de vocês de acordo com o que vocês gostariam. A voltagem padrão no município de São Paulo é 110 volts. Isso fica disponível para todo mundo, para equipamentos eletrônicos de vocês, que não vai dar problema algum. Se você desenvolveu um protótipo que necessite de uma voltagem diferente, por favor, entre em contato conosco antecipadamente para a gente poder ver a necessidade de transformadores para poder atender esses casos específicos. Mas, caso contrário, as tomadas que vocês vão receber no espaço de exposição, por stand, serão em 110 volts, tá bom? E somente reforçando novamente, não será disponibilizado acesso à internet no espaço de exposição. Isso é mais ou menos o formato do stand padrão que todo mundo vai receber, todos os stands, todos os projetos que estarão presentes. Essa bancada, ela tem 50 centímetros de largura e 1 metro de comprimento e mais ou menos 1 metro de altura também. Esse é o padrão de todo mundo. E na parte de trás vocês têm o espaço de colocação do pôster. Verificação de segurança. O que é essa verificação de segurança? É para garantir que todo o ambiente de exposição esteja seguro, não só para os estudantes e professores, mas também para os visitantes. Então, nós teremos pessoas que vão verificar a montagem do stand de vocês para garantir que eles estão dentro das regras estabelecidas pela Febrace. Então, isso inclui algumas informações, como, por exemplo, como eu já mencionei, se a montagem de vocês está dentro das medidas do espaço de exposição de vocês, dentro do stand, se o número do stand está visível, se vocês não trouxeram nenhum dos itens que não são permitidos de serem expostos no espaço de exposição, então inclui organismos vivos, fluidos animais ou humanos, substâncias de estado líquido ou gasoso, materiais afiados, equipamentos perigosos ou materiais inflamáveis. Outra coisa muito importante aqui no post de vocês é que se vocês trouxeram colocaram fotos ou fotografias ou gráficos dentro do post de vocês, que esses itens estejam devidamente acreditados. Então, por exemplo, vocês colocaram fotos que foram tiradas por vocês, coloque que é fotos tiradas pelos finalistas. Vocês estão utilizando fotos referenciadas de outras fontes, coloque a fonte de onde vocês obtiveram essas fotos ou figuras. Isso é muito importante no processo científico, de que esses materiais estejam devidamente identificados e creditados dos seus autores. Se vocês possuem fotos que apareçam pessoas que não sejam estudantes, é muito importante que essas pessoas ou não estejam identificadas, vocês podem colocar um mosaico, por exemplo, para não identificar essas pessoas, ou se elas estiverem identificáveis, é que vocês possuam com vocês autorização de uso de imagem dessas pessoas, autorizando que vocês mostrem essas fotos contendo essas pessoas. Após a montagem dos projetos, ela vai acontecer no início da manhã do dia 17 de março, a partir das 8 horas, na terça-feira. Uma vez realizada a montagem do projeto, vocês podem solicitar a verificação do nosso comitê de revisão científica, que realizará essa verificação de segurança da montagem do stand de vocês. Estando tudo de acordo, vocês vão receber, inclusive, uma fichinha rosa autorizando a exposição de vocês. Bom, vamos para a sessão de dúvidas.
Sessão de dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Atenção. Obrigado, Guilherme. Atenção. Não é vontade, é atenção. Tudo bem? Bom, não tem ninguém com dúvidas no momento. Se vocês tiverem dúvidas, deixem as dúvidas aqui no chat nos próximos minutos, ou senão a gente vai encerrando já daqui a pouco esse segundo Hangout. Só voltando brevemente para... Deixa eu só deixar um lembrete sobre o nosso próximo Hangout. O nosso próximo Hangout será na quinta-feira, também às 11 horas, em que a gente vai discutir um pouco sobre as premiações oferecidas na FEBRASE. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui no chat. Primeira dúvida aqui, Isabela, até quando podemos atualizar o projeto? Vocês podem mandar o arquivo do seu relatório ou artigo atualizado para a gente até o dia 28 de fevereiro, para a versão digital que a gente vai ter disponível para consulta. Mas, se vocês ainda possuem alguma, por exemplo, algum teste que vai acontecer na primeira semana de março, antes da FEBRASE, vocês podem incluir essas informações no material que vocês vão trazer impresso. Mas só não vai dar para incluir na versão digital que vocês vão mandar no sistema de finalistas. Próxima dúvida. No diário de bordo pode colar fotos e figuras? Sim, você pode colar fotos e figuras em seu diário de bordo. Bom, já reforçaram essa informação. Mas como eu já comentei, se vocês têm algum teste que somente vai acontecer na primeira semana de março, os resultados desses testes vocês podem trazer no material impresso que vocês vão apresentar na bancada de vocês. Então não tem problema. Gabriel Santos. A plataforma de login não está acessando a página de confirmação quando inserimos e-mail sem correto e simplesmente... provavelmente vocês não estão acessando com o login correto. Entre em contato conosco pelo contato@febrase.org.br, informe qual é o projeto de vocês para a gente identificar qual que é o login correto de vocês. Apenas o login correto vai acessar o cadastro do projeto no sistema de finalistas, não é qualquer login. Próxima dúvida. Fernanda Ribeiro. Por onde a equipe pode avisar a FEBRASE para substituir a atenção? Mande um e-mail para a gente pelo contato@febrase.org.br, identificando o projeto de vocês e especificando que vocês vão necessitar de uma tomada de 220 no stand de vocês. Gustavo, o trabalho enviado pode ser publicado em outro livro? Pode. Sim. A FEBRASE não existe ineditismo do projeto de vocês para a FEBRASE. Tem que ser feito pelos alunos. Tem que ser feito pelos alunos. Ah, sim. Tem que ser feito pelos mesmos alunos. Estou com uma maquete para utilizar álcool 70%. Não. Não. A maquete de vocês, você pode mostrar a maquete, mas sem o álcool. Filme. Se você gostaria de fazer uma demonstração, grave um vídeo dessa demonstração com a maquete de vocês. Na demonstração com a maquete utilizando o álcool, você não vai poder fazer. Pode acender uma chama de 0,5 centímetros? Também não. Vamos dar mais uns 5 minutos. Lembrando que todos os links dos Hangouts eles estão publicados na descrição do vídeo abaixo. Inclusive o vídeo do primeiro Hangout, se você não conseguiu assistir ele ao vivo, ele está disponível para vocês assistirem. Dúvidas de Hangouts que já aconteceram, lembrando que não coloquem nos comentários do vídeo, mande um e-mail para a gente poder esclarecer sua dúvida mais especificamente, tá bom? Jaine Corrêa, temos uma cuba de vidro para mostrar a irrigação por gotejamento pode. Vocês podem mostrar a cuba fechada e lacrada, mas não pode, no caso, não poderia fazer a demonstração com água, no caso. Vocês podem mostrar a cuba, mas sem a água. Por isso, filmem o fenômeno que vocês estão tentando demonstrar,
Lembrando que a Febrace valoriza o desenvolvimento do projeto, e não sim em si o protótipo finalizado. É o processo de desenvolvimento do projeto de vocês. Próxima dúvida, qual o tamanho do pôster? O espaço de exposição que vocês têm por painel ou pôster de vocês, deixa eu pegar as medidas aqui que eu também não sei de cor de cabeça. 90 centímetros de largura e 1,20 m de altura. Esse é o espaço disponível. A gente vai discutir um pouco isso mais no hangout específico sobre o pôster, mas vocês não precisam necessariamente imprimir um pôster inteiriço. Vocês podem também trazer, por exemplo, folhas de papel sulfite separadas, impressas com os diferentes conteúdos que vocês apresentariam no seu pôster ou painel. Mas o espaço disponível para exposição, que é aquele espaço atrás da bancada de vocês, ele tem disponível para vocês colocarem o pôster de 90 centímetros de largura e 1,20 m de altura. Próximo item. É importante nas fotos do pôster inserir referências? Sim, é fundamental que vocês coloquem as referências e as fontes dessas imagens. Se todas as fotografias que estão no pôster foram tiradas por vocês, basta colocar, por exemplo, uma identificação de fonte única. Autoria de todas as imagens dos próprios autores, dos próprios finalistas. Se há fontes diferentes, como, por exemplo, algumas imagens retiradas de algum livro específico ou fontes retiradas da internet, você tem que especificar para cada imagem de onde foi a fonte de referência da imagem que vocês estão mostrando no pôster. Eu não consigo cadastrar as informações de hospedagem do sistema ativo depois da minha equipe não tirar nenhum transporte de ônibus do sistema pedindo para esses dados. Mande um e-mail para a gente no e-mail contato@febrace.org.br. Indique o seu projeto que a gente vai tratar os casos específicos de vocês, tá bom? Próxima dúvida. Caso haja uma foto de uma pessoa pública no banner, ainda assim precisa da autorização dela. Se for uma pessoa pública, por exemplo, um autor, um artista, aí no caso não precisa da autorização do uso de imagem. Mas identifique a pessoa e a fonte de onde vocês obtiveram essa imagem. Próximo, os estandes são de forma que os finalistas apresentem na frente da bancada ou atrás dele. Vocês estarão sentados atrás da bancada. Então, os pôsteres estarão atrás de vocês e com a bancada em frente. Deixa eu voltar para a apresentação, que dá para mostrar um pouco isso melhor. A foto ilustra um pouco, na parte de trás tem o espaço para a colocação do pôster e a bancada em frente. Essa imagem do meio ilustra o expositor atrás da bancada. Próxima dúvida. Onde será o novo local? Onde eu assistir o primeiro Hangout? Reforçando novamente, o link para o Hangout que já aconteceu tá na descrição do vídeo abaixo. É só que vocês clicarem que a gente entra mais em detalhe no assunto. A Febrace vai acontecer basicamente 2 espaços. Só repetindo uma informação que a gente já explicou com mais detalhes no primeiro Hangout. O credenciamento ele vai acontecer no campus da USP no dia 16 de março, na segunda-feira. No CDI USP, Centro de Difusão Internacional da USP, isso no dia 16, na segunda-feira, isso no campus da USP. A exposição dos projetos, a mostra de finalistas e a cerimônia de premiação nos dias 17 até o dia 20, que é até terça até a sexta-feira de março, elas acontecerão no Centro de Convenções Rebouças, que fica a poucos metros da rede de hotéis e pousadas que vocês encontram nas orientações da Febrace. Próxima dúvida. Pode-se utilizar na exposição Eppendorf com líquido de nosso material? Sim, pode se ele estiver fechado. Sim, vocês podem mostrar se ele estiver fechado e lacrado. Vocês não vão poder manipular o conteúdo durante a exposição. Apenas mostrar ele fechado. É de plástico. Preferência, e o material é melhor que ele seja de vidro. Não é melhor não, ele deve ser de plástico. Desculpa. Ele deve ser de plástico. Não utilize materiais de vidro. São frágeis e corre o risco deles serem danificados. Então, tragam materiais, recipientes que sejam de plástico. Se for imagem, por exemplo, de um logo, alguma empresa precisa colocar a fonte da imagem também,
Depende da aplicação dessa imagem. Então, por exemplo, como a gente colocou nas orientações da FEBRAS, se você obteve o apoio de alguma empresa, de algum patrocinador, uma das formas que vocês podem reconhecer e agradecer a contribuição desse patrocinador, dessa empresa, para ajudar na vinda de vocês para a FEBRAS, é colocar o logo dessa empresa no post de vocês. Então, neste caso, não precisa colocar uma referência ou uma fonte para essa imagem no post de vocês. Simplesmente incluam essa imagem na seção de agradecimento de vocês. Agradecimento ou apoio no post de vocês, não tem problema. Se for uma imagem, por exemplo, se vocês realizaram um projeto em que vocês estão comparando diferentes empresas e que vocês estão utilizando os diferentes logos dessas empresas no post de vocês para explicar, incluam uma referência de onde vieram esses logos. Não precisa ser grudada na imagem, vocês podem incluir essa referência numa área de referências únicas dentro do post de vocês. Mas, se for esse o caso, se fizer parte do processo de desenvolvimento e da explicação do projeto de vocês precisam colocar uma referência sobre a fonte. As fotografias, referências do projeto precisam estar aliadas ao de artboard ou podem ser separados? Podem ser separados. Não precisa ser necessariamente uma coisa só. Feliz aniversário pro Fernando e Pedro. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que por hoje é só, gente. Reforçando, se você está assistindo isso on demand, basicamente, posteriormente, após a nossa live, apareceu dúvida, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, contato@febras.org.br. Para assistir, acompanhar os nossos próximos Hangouts, ou mesmo assistir os Hangouts que já aconteceram, vocês encontram todos os links na descrição do vídeo abaixo. Então, para quem conseguiu assistir ao vivo, obrigado pela presença e até a próxima.